Oi, gente, estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra com você. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra que fala sobre ansiedade. Quem não passa por momentos de ansiedade? Todos nós aqui passamos. Inclusive o nosso Mestre Jesus passou por muita ansiedade. E hoje a palavra que nós vamos compartilhar, ela encontra-se lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que fala assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que palavra poderosa. Aqui dentro dessa palavra, a gente consegue tirar duas coisas. A primeira, aqui está falando assim, ó: seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. O que aqui está falando? Que Deus, Ele tem interesse que nós conversamos com Ele aquilo que está nos dando ansiedade. Muitas vezes nem a gente consegue ver o que está nos dando ansiedade. Mas a palavra de Deus fala sobre a oração. O que é a oração? Oração é uma conversa. Você vai falar com Deus o que você está sentindo. A Bíblia fala aqui também que é para nós também, junto com a oração, a gente com ações de graça. Aqui está falando em dois tópicos. O primeiro, a gente deve nos achegar a Deus em oração. E a segunda é viver o momento e ter um coração grato por aquilo que nós estamos vivendo no momento. O que é a ansiedade? A ansiedade, a gente vive lá na frente e não consegue desfrutar aquilo que Deus tem para nós no momento. Isso é muito preocupante, porque a gente ter um pouquinho de ansiedade faz parte, mas quando vier essa ansiedade, a gente vai para Deus. A gente vai para os pés do Senhor e vai colocar diante do Senhor tudo aquilo que está nos deixando ansioso. E vai trazer à memória o que nós estamos vivendo hoje. Vamos orar, vamos agradecer pelo dia, o alimento, por tudo, por a saúde. E a gente vai sair lá da frente, a gente vai vir para o presente. Porque não tem como a gente prever o nosso futuro. Não tem como. A gente tem que viver o hoje, porque o amanhã ele pertence ao Senhor. E a palavra de Deus fala: e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aqui está falando que Deus vai vir e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Por quê? Porque chega no nosso coração e sobe para a nossa mente. A gente começa a olhar, vamos colocar um exemplo, uma notícia triste. A gente vê uma notícia triste. Eu tive essa semana uma notícia muito triste e eu peguei aquela notícia. Eu tenho filho também, uma amiga minha perdeu um filho e eu fiquei preocupada com meu filho e comecei a colocar um monte de coisa na minha cabeça e comecei a ficar preocupada, comecei a ficar ansiosa pensando no futuro do meu filho. O que nós temos que fazer quando vir esses pensamentos? Porque a palavra diz que Ele vai guardar a nossa mente. Quando vir esses pensamentos, a gente vai lá no nosso quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e diz: Deus, eu te entrego o meu filho nas tuas mãos. Eu te entrego, Pai, em nome de Jesus. Guarda ele aonde ele for, Deus. Guarda ele, Pai, protege ele. Eu te entrego e agora eu vou descansar, porque o meu filho está bem e não vai acontecer nada de mal com ele. Isso é a prática da oração. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque a ansiedade, quando a gente escuta muita notícia ruim, a ansiedade ela vem, porque a gente começa a pensar lá na frente. Nossa, aconteceu com ele, pode acontecer comigo, aconteceu com fulano. Aconteceu com ele,
mas não aconteceu contigo. E não tem como tu prever se vai acontecer contigo, tu só tem que entregar nas mãos do Senhor. E a gente tem que blindar a nossa mente. E como que nós vamos blindar a graça e a nossa mente? Nós vamos blindar nossa mente em oração, colocando coisas boas, meditando na palavra. É muito importante a palavra de Deus, fazer o seu devocional de manhã, meditar na palavra, orar, escutar, adorar a Deus, colocar um louvor. Tudo isso vai ajudar a você vencer a ansiedade. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque Jesus, ele passou por muita ansiedade. Só que o que Jesus fez quando ele ficou ansioso? Ele foi lá no monte orar. A palavra de Deus fala que o nível de ansiedade dele foi tão forte que ele transpirou sangue pela pele. Então, tu imagina o nível alto foi de ansiedade. Só que o propósito dele era cumprir a vontade de Deus. E ele foi e falou para Deus o que ele estava sentindo. Ele falou para Deus se fosse possível que passasse dele esse cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Ele falou para Deus, olha, eu não estaria a fim de morrer em cruz, mas eu estou aqui para um propósito. E se esse é o propósito, que seja feita a vontade de Deus, eu vou passar por tudo isso. Ele venceu a morte, mas antes de vencer a morte, ele venceu a ansiedade. Ele venceu algo que assola a nossa humanidade. Ele venceu a morte, ele venceu a depressão, ele venceu todas as enfermidades na cruz, por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, os 2 passos para você sair da ansiedade. O primeiro, vá aos pés do Senhor, a oração. O segundo é a gratidão, seja grato a Deus. Comece a enxergar as coisas que tu está vivendo agora. Desfoca das coisas lá da frente e tu vai ver que Jesus vai te ajudar e que tu vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque a ansiedade, ela prejudica a gente em vários aspectos. A gente muitas vezes não consegue nem conviver com as pessoas, porque a gente está sempre preocupado, sempre ansioso, sempre preocupado, sempre ansioso. A gente não consegue conviver e não consegue desfrutar muitas vezes com a família, com os amigos. E que você possa estar, em nome de Jesus, degustando o melhor dessa terra, com a sua família, com os seus amigos, vivendo o seu presente, porque o futuro pertence ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe para mais conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.